abrisse comigo a sua Bíblia em Cantares. Cantares, capítulo 4. Hoje nós estamos aqui nesse culto de oração. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Nós somos seres criados para sermos amados e para amarmos. Cantares capítulo 6, depois nós vamos ler o 4. Cantares 6, versículo 1 ao 3. Diz assim: Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os seus lírios. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu, e ele apacenta entre os lírios. Podemos assentar. Uma das situações hoje vividas pelo ser humano é a dificuldade de revelar a sua sensibilidade, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos. Hoje em dia, né, se você conversar com alguém, nós filhos de Deus não, né? Nós somos autênticos, sinceros. Mas as pessoas aí fora, elas não olham nos olhos, elas não conseguem revelar uma veracidade para você. As pessoas, elas tentam se esconder atrás de alguns estereótipos que criaram, né? Até nessa terça-feira nós vamos falar sobre o assunto, né? Identidade ou condicionamento. Né? Então nós vamos falar sobre a diferença de ter uma identidade e de ser condicionada, né? no retiro, pequeno retiro das mulheres. O que nós temos que entender é que não há nada de errado, ou de mal, ou de frágil em nós falarmos de amor. Não há nada de errado em nós sermos autênticos e sinceros, em nós sermos simples. Então as pessoas, elas têm buscado uma metamorfose tão nociva e tão prejudicial, onde elas têm cada vez mais forjado um estereótipo que distancia mais e mais do ser humano. Hoje você dificilmente tem encontrado em algumas pessoas a habilidade de conseguir ser um ser humano e da maneira que ele é, sem buscar nas pessoas uma aprovação, uma reprovação. Hoje você vê as pessoas preocupadas com o que aquele vai pensar de mim, com o que o outro vai tratar. E quando você vê um ser humano assim, isso é preocupante. Por quê? Porque um cristão, ele se converte, para quê? Para reportar-se a Deus num comportamento íntimo, numa vida íntima. Então, se eu trago lá de fora do meu período de trevas, do meu período de distanciamento, esse tipo de condicionamento, quando eu chego para Deus, eu vou continuar assim. Eu vou continuar vivendo uma vida de estereótipos. E eu crio um para isso, um para aquilo, um para aquele, e assim vai. Eu falo isso com respeito ao amor. Aí eu pergunto para você, o quanto você tem tido liberdade para amar? O quanto você tem tido liberdade para abraçar, para beijar, para dar um sorriso, para falar uma palavra afável, uma palavra doce, uma palavra meiga, sem todo aquele condicionamento de dizer, será que a pessoa merece? Será que ela vai crescer? Será que ela vai se achar? Será que? Será que? Será que? Então nós não somos nós mesmos. Nós não temos ações, nós somos um bando de reação. Então nós não conseguimos ser aquilo que devemos ser, porque nós ficamos pensando que o que eu fizer, mesmo de bom, tá? O que vai condicionar, o que vai acontecer, o que vai repercutir. E nisso, nós deixamos de ser quem nós somos. Se você olhar para Jesus Cristo, Jesus veio para ser quem Ele foi. E nem por um momento, nem mesmo quando os seus discípulos foram embora. Ele deixou de falar o que ele tinha que falar e ser o que ele tinha que ser. Então nós temos um exemplo do nosso próprio mestre, onde ele foi quem ele teve que ser, disse o que tinha que dizer.
Mas ele dizia, não para ofender, não para machucar, não porque ele tinha palavras com verdades que vão ofender, porque existem pessoas que dizem, é isso mesmo, eu tenho a verdade absoluta. Quem tem a verdade absoluta? Qual a necessidade que eu tenho que uma pessoa venha ser aquilo que eu quero que ela seja? Que necessidade monstruosa é essa? Deus sim que é criador. Eu porventura criei alguém, eu porventura mantenho a vida de alguém para que as minhas ideias ou aquilo que eu penso seja uma verdade absoluta na vida de uma pessoa, onde eu critico, onde eu condeno, onde eu rotulo, onde eu me afasto. Por que eu não posso aceitar as pessoas da maneira que elas são? E esperar que o mesmo oleiro que trabalha na minha vida, também trabalhe na vida do outro. E eu me preocupe apenas com a minha vida. Se eu tenho, se eu posso, se eu tenho podido, se eu tenho conseguido. Por que a vida do outro me preocupa tanto? Por que a vida do outro, ela serve para me barrar, me impedir ou me alavancar? Qual é essa doença? Qual é essa enfermidade? Então, parando para pensar nisso, eu penso em 3 convites do Senhor Jesus. 3 convites que nos libertam. Primeiro, eu aceitar que Ele faça da minha alma um jardim só dEle. Esse é o primeiro convite do Senhor. Onde eu possa receber sementes que Ele irá desfrutar. É dele, é selado. Quando a palavra do Senhor diz jardim fechado e fonte selada, algo selado, os reis tinham os anéis, eles selavam. O que ele selava, que era dele, ninguém podia usufruir. Então, o que eu e você precisamos entender, que aqui dentro tem um universo. Não adianta eu ficar procurando Deus do lado de fora. Tem gente que procura Deus no sol, procura Deus na lua, procura Deus na natureza. O crente não está diferente desse paganismo. Não. Porque o crente está buscando Deus aonde? Na situação acertada, na situação favorável, na situação confortável. Onde é que eu tenho que buscar Deus? Dentro de mim. Dentro da minha alma. Quando o Senhor Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a sua porta. Aquela palavra quarto significa cofre, segredo, secreto. Então, se o meu Deus quer o meu particular com Ele, Ele quer formar um jardim dentro de mim, que seja só dele. Qual é esse objetivo? Me atrair para esse jardim e me fazer independente de toda essa sistemática absurda que as pessoas estão sendo infelizes. Eu queria que você dissesse uma infelicidade sua, alguma coisa que não deu certo. Vê se essa infelicidade não tem a ver com um outro ser humano. Agora, peraí, você não diz que a sua vida está nas mãos de Deus? Paulo diz que a tristeza segundo Deus tem um peso de glória. Qual é a tristeza segundo Deus? É a tristeza onde Deus vai nos moldar, nos corrige, nos exorta. Quando a sua infelicidade tem a ver com o outro, isso mostra o tamanho do seu grilhão para com o outro ser humano. Eu sou uma pessoa feliz. Você tem que ser uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz? Agora, eu não estou dizendo que eu não tenho problemas. Eu estou dizendo que eu sou feliz. Eu sou feliz. E não necessariamente eu tenho que sorrir 24 horas por dia para revelar que eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho paz comigo mesmo. Porque eu aceitei os 3 convites do Senhor. Eu aceitei Ele fazer um jardim, eu aceitei a primavera e eu aceitei Ele entrar em minha alma. Por isso a felicidade consiste no quê? Nos 3 convites e declarações do amado. Então o que nós precisamos entender é que esse texto faz uma alusão de Cristo e da igreja. E no capítulo 4 ele diz assim, eu quero que você volte aí um pouquinho. Cantares capítulo 4, versículo de número 10, ele diz assim, vamos ver o 9, eu gosto do 9 também.
4:9. Elevaste o meu coração, minha irmã, minha esposa. Elevaste o meu coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. O meu coração foi elevado por causa do teu olhar. Quando eu, em meio à aflição, ao invés de olhar para o problema, eu olho para o autor e consumador da minha fé, o coração do meu Jesus é afagado, porque eu confio nele. A Bíblia diz que Deus se agrada da fé. O cheiro suave que Deus quer sentir de mim e de você é a nossa fé. É isso que nós precisamos entender. Você levou o meu coração com o teu olhar. Quando você olha para Jesus, preterindo as aflições, preterindo a dor, preterindo a angústia e preferindo o Senhor, o coração de teu Senhor é afagado. Você consegue tocar o coração dele. Ele continua dizendo assim no versículo de número 10. Que belos são os teus amores, minha irmã, minha esposa. Os seus amores por Jesus são belos. Quando é que você revela o seu amor por Jesus? Pastora, quando eu canto uma canção, eu começo a dançar dentro da minha casa. Quando eu estou dentro do carro e eu começo a ouvir uma música, uma canção de adoração, e aquilo parece que eu estou sendo arrebatado. Isso são amores. Isso são expressões de alegria, de pessoa apaixonada. Você já viu uma pessoa apaixonada? Ela faz cada coisa sem sentido. E para ela, o dia está colorido, se está chovendo é porque está regando a terra, se está sol é porque está lindo, se está nublado está lindo também. Por quê? Que belos são os teus amores. A maneira de você expressar. Você já deu um sorriso para Jesus? Você já ficou quietinho ali no seu quarto, ou um culto, ou numa canção? Você já leu um versículo e aquele versículo foi tão bombástico na sua vida que você sorriu sozinho? São amores. Que belos são os teus amores, minha irmã, minha esposa. O quão nós temos sabido revelar este amor para Jesus. Mas o crente é só tristeza, é só aborrecimento, é só preocupação. Esse negócio de preocupação é complicado, né? Deus te deu uma mente, um intelecto, uma mente para pensar, correto? Tá. Aí, Deus criou a sua mente para você pensar e executar, correto? Só por que você pensa e não executa? Quem pensa e não executa é preocupação. Preocupação é incredulidade. Se você pensa e não executa, isso é preocupação. Adianta você ficar pensando num problema? Não. Então adianta você ficar preocupado com o que vai ser, preocupado. Faz a sua parte. Deu alguma coisa errada? Deu. Acontece. O que você tem que fazer? Deus, me ensina a fazer a minha parte. Eu não vou ficar pensando, martelando, revivendo filme. Não é verdade? Não. Deleta. Acabou. Passou. Aí ele diz assim no versículo de número 11. Ele diz ainda no 10, e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias, o cheiro do teu óleo, do teu perfume. É que não dá para eu comentar tudo, mas vamos lá. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Quais são os favos de mel, de doçura que tem saído dos teus lábios para o Senhor Jesus? Quando você fala com Ele, como que você se reporta a Ele? Assim, qual é o nome de que você mais o chama? Tipificando Ele. Vida minha, luz da minha existência, força do meu caminhar. O que é? Favos de mel manam. Pastor, isso aí é uma coisa meio afeminada. Tem gente que acha que isso é ser uma pessoa frágil. Olha para Davi. Davi era um dos homens mais fortes que já existiu. E era o homem mais sensível que existiu. Pessoas fortes são sensíveis. E hoje nós temos uma sociedade que une força com insensibilidade. Sendo que pessoas fortes são sensíveis. E aí? Pessoas fortes são sensíveis. E hoje o ser humano acha que ser forte é ser insensível, é ser um brutamonte, é não ter profundidade, é não ter uma ótica profunda. É isso que as pessoas pensam.
Então o que nós precisamos entender é que o Deus que te criou é sensível. O Deus que te criou, Ele é amor, Ele é quebrantamento. O seu endurecimento entristece Deus. Deu para entender? Ser forte não significa ser duro. Ser forte não significa ser insensível. Ser forte não significa ser rude. Ser forte é ser sensível. Ser forte é ter uma ótica interior. Ser forte é enxergar as coisas longe. Ser forte é poder olhar nos olhos de alguém e dizer: eu te amo. Você é uma pessoa preciosa. Você já disse isso para alguém? Tem dito isso ultimamente para alguém? Aí ele diz assim, ele continua dizendo, agora sim, versículo 12: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado e fonte selada. Jesus nos convida para formar dentro de nós um jardim, um lugar de especiarias. Jardim na época não necessariamente era só flores. Era uma pequena horta onde se plantava especiarias. Cálamo, canela, aloés, enfim. E ele convida para que haja dentro de nós um terreno fértil, onde se possa plantar sementes que são sementes do céu, sementes divinas. Onde nós possamos frutificar aquilo que do lado de fora não existe. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é ação ou reação? Hã? Quando nós falamos em correção, nós não temos que atribuir a correção a uma imposição alheia. A primeira pessoa que tem que se corrigir é você mesmo. Você ouve o que tem que ser feito e se corrige. Toda vez que você necessita de uma correção alheia, é porque você falhou como seu próprio corretor. A pessoa que não soube mercadejar, ela não soube negociar a informação para se corrigir. Quando a vida te corrige, é porque você não soube te corrigir. Nós precisamos aprender a nos corrigir. Corrige a tua postura. O que você faz? Ou será que alguém precisa vir e pôr a mão nas suas costas? Corrige esse jeito de andar, que você vai fazer? Então a correção sou eu que tenho que fazer, baseado no quê? Naquilo que eu tenho aprendido. Agora, o crente fica assim, ó, e quando vê, ele tem que ser corrigido pelo outro, ele tem que ser corrigido por um castigo, ele tem que ser corrigido pela vida. Eu tenho que me corrigir. Por quê? Porque eu fui convencida de uma verdade. Porque eu fui sensível ao Espírito Santo. Então ele diz o seguinte: eu quero formar dentro de você um jardim, para que você colha coisas de lado de dentro e não precise nada do lado de fora. Explica isso para o seu irmão. Você gostaria de uma vizinha que fosse fazer um bolo, te pedisse a farinha? Que fosse fazer um pão, te pedisse os ovos? Que fosse fazer um arroz, te pedisse o óleo? Se fosse fritar um bife, te pedisse o sal? Você gostaria disso? Claro que não. Você entrou para dentro de casa, a campainha toda. Então, isso é o que muitos crentes têm sido pedintes. Jesus disse: eu quero plantar dentro de você um jardim que tenha tudo e que nada falte, para que você não fique para um, me dê isso, o outro, me dê aquilo, o outro, me dê aquilo outro. Até quando eu vou pregar essa mensagem, irmãos? Fala assim para o teu irmão: até quando? Responde para ele: até o dia que não existir mais mendigos nessa igreja. O dia que eu olhar e não tiver mais mendigos, eu paro de pregar isso aí. Porque a mendigância se tornou uma situação proliferada. Jesus disse: eu quero plantar um jardim dentro de você, para que você não precise do alheio, para que você tenha uma identidade. Para tudo que você precisa, você fabrica. Você quer alegria? Você tem. Você quer fé? Você tem. Você quer paz? Você tem. Você quer ânimo? Você tem. Você quer sustentabilidade? Você tem. Você quer segurança? Você tem. Você é completo.
A proposta do jardim de Deus formando dentro de nós é para que nós fôssemos de uma maneira tão completos que nós não precisássemos mais que ninguém nos emprestasse nada, porque é proibido o Deuteronômio: você não tomará emprestado, mas emprestará. E quando o Espírito Santo vier, ele fará dentro de você uma fonte que vai saltar para a eternidade. Os mendigos pedem emprestado, os ricos emprestam. Você é rico? Hã? Rico, afortunado, meu jardim é fértil. Ó, é tanto que dá, mas tanto que eu dou. Eu não vendo não, eu dou. Esse é o cristão. Mas não, precisa de tudo e vai pedindo emprestado, e vai, aí fica devendo, aí vira aquele monte de cadeias, um preso ao outro, preso ao outro, preso ao outro, e toda aquela linguagem, aquele trânsito, aquele tráfego emocional, aquelas palavras faladas que não são verbalizadas, mas são ouvidas. Você me deve isso, ó, eu te ajudei, ó, eu te amei, ó, eu. Aquele tráfego emocional totalmente congestionado entre pessoas que estão interligadas, agrilhoadas e vivem uma escravidão só. De quem você precisa? A resposta deveria ser: de ninguém. A quem você ama? Todos. Você é útil a todos. Nós somos fonte. E aí? Amém? A proposta do Senhor para formar em nós um jardim é para que não tivéssemos fome de nada. Eu queria perguntar uma coisa para você. Alegria. Qual é a pessoa que tem a ver com alegria na sua vida? Segurança. Seja sincero, porque ninguém está escutando, pelo amor de Deus. Mentir lá fora é um pecado, mentir aqui dentro é 2. Quando você fala em alegria, qual é a simbologia da sua alegria? Que pessoa? Quando eu falo em segurança, que tipo de pessoa? Quando eu falo em paz, quando eu falo em ânimo, quando eu falo em confiança. E aí? Então você não tem nada dentro de você. Cada pessoa traz a simbologia de uma das pilastras da alma que você precisa. E aí? Como é que faz? A proposta do jardim, a declaração do amado é: eu quero criar um jardim dentro de você para que você tenha tudo o que você precisa. Uma horta particular. Imagina você hoje. Você precisa fazer arroz, está lá o arroz plantado no fundo da tua casa, você não precisa ir no mercado. Você vai fazer o feijão, está lá. Você vai precisar do bife, está lá o boizinho. É isso aí. Você quer fazer um frango hoje, está lá a galinha. Você vai fazer o quê? Você quer fritar o ovo, está lá. É isso. Por quê? Porque os mercados da vida estão aí vendendo. Vendendo carinho, amor, afeto, alegria, segurança. Só que te cobra um preço muito alto. Qual é o preço? A sua alma. Você se torna refém de uma pessoa e de uma situação. E aí? Deu para você entender? Então o Senhor Jesus, Ele quer plantar esse jardim dentro de nós, de tal maneira que em nós tenha tudo o que nós precisamos, e que nós não entremos nesse mercado chamado Babilônia. Ou você ainda não leu em Apocalipse? Caiu a Babilônia, aquela que fazia mercado com o povo santo, aquela que vendia as suas especiarias e que aprisionava o povo de Deus. Não lê a Bíblia? Essa Babilônia maldita e miserável que os crentes têm comprado, os crentes têm sido cativos uns dos outros. Não têm aprendido a depender de Cristo, a depender de Jesus. Você se torna refém toda vez que você não tem algo. Tem gente que diz assim: se o meu marido me trair, eu morro. Se o meu filho me abandonar, se isso, não morre nada. Você fica mais forte do que antes. É ou não é? Por quê? E nós temos só um que somos dependentes. Segundo o convite do Senhor Jesus, para as boas novas. Pergunta assim para o teu irmão: eu quero ouvir de você agora uma boa nova que Jesus te disse hoje. Fala, pergunta para ele. Vai lá, Lu, pergunta para a Cacilda, as duas, vai lá. Divide uma boa nova aí, que Jesus te disse hoje.
Hã? Que boa nova que Ele te disse hoje. Que convite de boas novas Ele te fez. Todos os dias são dias de boas novas. Todos os dias Ele fala ao nosso coração. Todos os dias, todos os dias. O que Ele falou hoje para você? Quem sabe Ele falou assim: filho, filha, que bom, eu estou te prosperando e o seu coração não está se perdendo. Filho, filha, que bom, eu tenho te amado e mesmo assim você tem procurado crescer. Filho, filha, você, que bom, você tem sido sensível às minhas exortações e à minha repreensão. Filho, filha, que bom, eu estou começando a ver a minha semelhança em você. Dia de boas novas, todos os dias são dia de boas novas, porque o meu dia nenhum é igual ao outro, porque Ele está presente, o seu dia nenhum é igual ao outro. Hoje foi um dia maravilhoso, fala para o teu irmão, hoje foi um dia maravilhoso. Por quê? Você está aí, ó, vivo, firme, abençoado, crente, confiante. É ou não é? Ele esteve com você, te ajudou, te socorreu, você chorou, mas Ele estava ali perto. Você ficou decepcionado, frustrado, levou bronca. Não importa, Ele estava ali. É ou não é? Foi um dia maravilhoso. Hã? Foi um dia maravilhoso. É um dia de boas novas. Ele está conosco. E Ele diz assim em Cantares capítulo 2... O meu amado fala e me diz. Ele diz, levanta, meu amor. Jesus te chama de meu amor. Amém? Amém. Você é o amor dele. O amor de Deus. Isso me alegra de uma tal maneira, né? Hã? Principalmente para quem conheceu o amor por meio dele. Se você conheceu o amor por meio de Jesus, o amor dele é a principal pérola da sua vida. É o que mais te envolve, é o que mais te captura. Ele diz, o meu amado fala e me diz, levanta meu amor, formosa a mim e vem. O meu amado, ou seja, um amor recíproco. Eu amo o meu Senhor e Ele me ama. O meu amado me tem afeição. Ele tem ciúmes de mim. Onde eu estou, Ele está junto. Ele quer saber onde eu vou. Ele tem ciúmes do tempo que eu gasto em vão. Ele quer saber de mim. Ele quer estar onde eu estou. É ou não é? Ele está junto. Você vai passear, Ele está junto. Você vai viajar, Ele está junto. Você está dentro do carro, Ele está junto. Por isso Ele é o nosso Emanuel. É o nosso amado, não é verdade? Você consegue sentir a presença dEle? Você levanta de noite para fazer sua oração, para ir ao seu banheiro, você sente a presença dele ali. Mesmo quando você dorme, ele vela por você. Você abre os olhos e o primeiro pensamento que vem à sua mente é a presença dele ali com você. Mais um dia, mais uma vida de vitória. Pastora, eu não tenho tanto ânimo assim não. Pelo amor de Deus, a senhora não conhece minha vida. Eu conheço a sua vida. E eu sei até o nome dela e o sobrenome dela. O nome da sua vida é Jesus, e o sobrenome é Cristo, ungido de Deus. Essa é a nossa vida, é o que nos alegra. O meu amado fala e me diz, levanta meu amor, esposa a mim e vem. Quais são as boas novas? Você sabia que nunca se existiu uma igreja tão triste como a atual? Por quê? Porque hoje Jesus não basta mais para os crentes. Os crentes precisam de Jesus e aí você completa. E do marido convertido, e da, e assim vai. Mas Jesus basta para mim, Jesus basta para você? Ele basta. Ele é suficiente. Só Ele consegue tirar um verdadeiro sorriso. Eu aprendi a sorrir com Ele. É ou não é? Aprendeu a alegria com Ele. Eu aprendi a minha alegria com Ele, porque eu era uma criança triste. E eu aprendi que Ele é feliz, e Ele gosta de me ver feliz. Aí Ele diz, porque eis que passou o inverno. Olha para o seu irmão e diz, o inverno já passou. Já passou, já passou. O inverno passou. A chuva já passou, se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Amém? Por que o tempo de cantar chegou? Por causa dele. Jesus é a nossa música, é a nossa canção, é a nossa melodia. Você já cantou chorando?
dobrou seu joelho no chão, lá no seu quarto de oração, com um problema, uma situação, uma dor, e de repente você começa a orar, orar, aí vem um vento de alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, coisa de gente maluca. Não é? Aquele problema, a sua vida de cabeça para baixo, e você numa alegria que você sai vontade, igual Davi, pulando e abraçando todo mundo, e dizendo que ama todo mundo. Aí você fala, meu Deus, eu ajoelhei de um jeito, estou levantando do outro. Por quê? Porque é Ele, é a nossa alegria, é a nossa festa. Ele é a nossa festa. Ele diz, o tempo de cantar chegou. E tem crente que está dentro da igreja e não desfruta dessa alegria. Ele precisa estar num shopping para estar feliz. Ele precisa estar num quilolito para estar feliz. Ele precisa estar numa churrascada. Não, a minha felicidade é única, porque é com Ele. E eu sou feliz. E você é feliz. E ele diz assim, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou para você? E a voz dos passarinhos estão se ouvindo na terra. Os passarinhos estão cantando. A figueira já deu seus figos verdes. Quer dizer, todo mundo está frutificando. As vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, meu amor. Ele diz novamente, né? Insistente, né? Levanta e vem. Não fica aí, ó, quanta coisa está acontecendo de linda, de maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa tem acontecido na sua vida. É ou não é? Tem acontecido coisas maravilhosas ou não tem? Você olha para dentro de você, uma construção perfeita. Você olha para a sua vida, o cuidado, o zelo dele. Você olha a preservação, a proteção. Coisas dignas do céu, coisas maravilhosas. Ele insiste, diz, vem que a coisa está acontecendo. Que eu estou fazendo as coisas acontecerem. Coisas maravilhosas. Não é verdade? Você já parou para pensar realmente? Se você tem vivido com Jesus? Porque às vezes você pôs Jesus para fora e pôs a religião para dentro. Realmente você está vivendo com Jesus? Será que você não pôs Jesus para fora, não? E ele está batendo assim, ó, deixa eu entrar, deixa eu te fazer feliz, deixa eu alegrar você, deixa eu fazer você crescer espiritualmente. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas colocam o trabalho em primeiro lugar, vou dizer de novo, né? E assim por diante, elas ficam tão distantes de Jesus, não sabendo o que está perdendo. Você se conhece? Você sabe quais são os seus perigos? Então, você tem que conhecer quais são as suas fraquezas. Jesus, ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nossas fraquezas. Só que você tem que saber quais são as suas fraquezas. Pedro diz que Satanás andou ao nosso derredor buscando as nossas fraquezas. Você tem que ter a sua fraqueza na ponta da língua. Você tem que saber se você é uma pessoa abduzida. Você tem que saber se você é uma pessoa... Quem é abduzido aqui? Levanta a mão. Que qualquer coisa... pastora, eu não vou levantar a mão. Não, tudo bem, fica com a verdade para você. Que se envolve com as coisas, quando vê, já está quase com o pé no buracão. Aí vem um e puxa pelo cabelo. Tem gente que ele está com essa parte da cabeça aqui dolorida. Porque ele só vive sendo puxado pelos cabelos por trás. Por quê? Porque ele vai, o laço do passarinheiro está ali, ele vai. A hora que ele vai com o pé lá no buraco, uma pessoa puxa pelo cabelo. Põe a mão assim atrás da cabeça, vê se você está com o cabelo. Põe a mão, todo mundo aí, põe aí, vê se está dolorido. Os diaconis aí atrás batendo papo, põe a mão assim atrás. Põe lá, põe, vai, põe a mão. Vê se está dolorido. Por quê? Porque tem gente que é o seguinte, quando ele está com o pé quase no buraco, ele é puxado por trás. Por ele tem até dor aqui no coco. É ou não é? Por quê? Abduzido, encantado, fica encantado, envolvido com tudo. Então você tem que saber a sua fraqueza. Você gosta de tudo do seu jeito. Você tem a verdade absoluta. Peraí, isso é uma fraqueza, porque Satanás vai viver contrariando você, e você vai viver amargurado, nervoso, irritado. Peraí, qual é a sua fraqueza? Conforto. Não pode ter conforto que não tem mais tempo para orar, que começa a ficar abduzido. Outros, vaidosos. Não pode emagrecer que já acha que é a última Coca-Cola do deserto. Você conhece crente assim? Ele faz um trem no cabelo, parece que ele anda até duro na igreja. Vaidoso.
Então você tem que conhecer quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas. Por quê? Porque Satanás está de olho nelas. Você é uma pessoa que a sua fragilidade é o ser humano. Você ama ser humano. Cuidado, essa é a minha. Minha fragilidade é o ser humano. Eu amo ser humano. A minha fraqueza, preciso tomar cuidado, não é verdade? Então vamos lá. Ele diz assim, versículo de número 14. Pomba minha que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. Diga assim para o seu irmão, mesmo o amado convidando, ela estava se escondendo. Quer dizer, um convite desse, e ele tinha que ficar procurando ela. Jesus te procura para ser feliz atrás de onde? Mostra-me a tua face, sai do meio das ladeiras, sai do meio da situação. Vem, aceita o meu convite, vem. Não persista nessa tristeza, nesse aborrecimento, nessa vida chata, cansada, sem iniciativa. Vem para cá, meu amor. Vem, o tempo de cantar chegou. Eu não estou falando que a alegria é uma característica de personalidade, não. Estou falando da alegria que vem do alto, da alegria que enche o nosso coração, que nos faz simples, que nos faz objetivos, que nos faz viver sem embaraço. É dessa alegria que eu falo. Ele estava tentando, chamou a primeira vez, falou, vem minha amada, falou das estações, passou o inverno, a chuva passou, não veio. Vem minha amada, os passarinhos estão cantando, já está frutificando, niente, nada. Agora vem minha amada, você está escondida atrás do quê? Você percebeu que aqui o convite tem 3 persistências? Primeiro ele fala que o tempo de cantar chegou. E que a estação mudou, nada. Depois ele fala que os passarinhos estão cantando, que tem frutos, nada. Depois ele fala o quê? Vem, ele diz assim, no versículo 14, pomba minha, você está andando pelos desertos, andar pelas fendas das penhas, não é fácil não, hein? Você já andou em cima de pedra? O negócio é bravo. Aí ele diz assim, no oculto das ladeiras, no escuro. Onde ela estava andando? Mostra-me a tua face, faz-me ouvir tua voz, me diga onde você está. Fala para mim onde você está, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Pela 3ª vez ele insiste num convite. Para de se esconder, vem para mim, vem ser feliz. Vem que eu vou te mostrar o que é verdadeiramente realização, que não é profissional, que não é familiar, que não é pessoal. A realização da sua vida sou eu. Você tem a mim, você não precisa de mais nada. Você sabia? Faz de conta que eu estou apresentando Jesus hoje para você. Eu digo assim para você, você não quer aceitar aquele que vai completar a sua alma de tal maneira que você não vai precisar mais de ninguém, você não vai precisar mais de nada, você vai ter tudo, você vai ser amado e amar. Aí você diz, sim, eu aceito. Então, aceita Jesus no seu coração, para de ser mendigo. O 3º convite do Senhor Jesus é a batida na porta. No capítulo 5, ele diz assim, versículo 2, ela diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis que a voz do meu amado que está batendo, abre minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já despi minha roupa, como tornarei a vestir? Lá já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Eu estou preparado para entrar dentro do seu coração. Como é que você pode me deixar plantado aqui do lado de fora? Sabe, existe uma determinação do coração de todo crente inteligente, que ele pode perder qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, menos Jesus. E tem muita gente que está perdendo Jesus. Está perdendo Jesus porque está deixando ele de lado. Ouviu a batida dele e não abriu a porta, demorou para abrir. Essa aqui abriu, mas abriu tarde demais. Primeiro, ele quer fazer um jardim para que você não seja mais mendigo e você tenha tudo o que precisa. Segundo, ele convida você a desfrutar de todas as coisas boas que ele tem te dado. Terceiro, ele quer uma intimidade com você tão estreitada, e ele quer habitar totalmente dentro do seu coração, mas você não abre para ele.
E aí, como é que faz? A Bíblia diz assim que ela quis abrir. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Você sabe que tem gente que acha que Jesus é um arrombador de porta? Jesus não arromba a porta, Jesus bate antes de entrar. Quem tem que abrir a porta da sua vida, do seu coração, é você. É você que tem que dizer, Jesus entra para ser o Senhor. Entra para governar, entra para liderar, entra para presidir. É você que tem que abrir a porta do coração. Você fechou a porta para Jesus, vai perder o manto, vai ser espancado. Eu me levantei para abrir o meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra, os meus dedos mirras com doce aroma sobre a aldrava da fechadura. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Sabe, irmãos, isso é preocupante. Ele bate ao nosso coração e ele diz à igreja de Laodiceia, você me colocou para fora, por isso eis que estou à porta e bato, é aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Jesus tem falado conosco diariamente, para que nós possamos viver uma vida de intensidade com ele, uma vida de festa. Mas as pessoas têm se fechado para Jesus. Elas têm optado pela religião, optado pela metodologia. Pessoas que acham porque tem um lugar, porque tem um hábito, porque tem um costume, porque tem uma religião, está tudo bem para elas. E Jesus não é nada disso. Jesus é vida, é festa, é alegria. Jesus é vigor, Jesus é ânimo. Aí você pergunta, por que você não tem ânimo? Por que você não tem vigor? Mas eu sou crente, mas não tenho ânimo. Mas o ânimo é Jesus. Mas eu sou crente, eu não tenho festa, a festa é Jesus. Eu sou crente, não tenho paz, não tenho amor. Eu não tenho força. Mas a força, o ânimo, a vida é Jesus. Se você não tem Jesus, você fica com a religião, você fica com os dons, você fica com o talento, mas você não tem o que só Jesus dá. Amém? Ânimo, direção, sabedoria, uma ótica corretíssima das coisas, essa comunhão exata com Ele, essa audição aberta para ouvir, ouviu, abriu. Por que ela se demorou? Ela estava preparada, estava ungida, mas ela se demorou por quê? Quais foram os embaraços que demora você para mudar? Tem gente que muda carnê de Casa Bahia, vou dizer de novo, né? Para mudar uma coisinha assim demora 24 anos, 24 meses. Ou então faz assim, ó, anda 2 passos, aí o Senhor abençoa numa situação, volta 3 para trás. E aí? Retrocede, continua com o mesmo cargo, continua frequentando os cultos, mas a vida espiritual regrediu. Demora para abrir para essa comunhão. Você é uma pessoa abençoada. Só que você não vai levar essas bênçãos materiais para o céu. Tudo que você vai levar para o céu é Ele. Junto com Ele. E é isso que importa. Sempre você vai ter o que vestir, o que comer, o que beber. Onde dormir. Ele te garante isso. E para que tanta preocupação? E para que tanta ansiedade? E para que tanto desequilíbrio? E para que isso aí? Ele é a sua herança. Eu gosto muito do texto de Mateus que fala que Jesus é a pérola e o tesouro escondido no terreno. Essa parábola do Senhor Jesus, ela tipifica como eu vejo e tenho o meu Senhor Jesus. Jesus é a minha pérola. Eu vendi todas as outras pérolas para tê-lo. Jesus é o meu tesouro escondido. Eu vendi tudo que eu tinha para tê-lo. Eu não troco ele por nada. Filhos, cônjuge, igreja, ministério, dons, nada. Ele é único. Só ele fica, só ele vai comigo para o céu. Jesus é importante para você? E ele te faz feliz? Pastora, a senhora está muito feliz hoje. Eu sou feliz todo dia. Todo dia eu sou feliz. Todo dia. Por quê? Porque a minha felicidade, ela tem um nome. A minha paz tem um nome. É Ele. Ele é a minha felicidade. Ele é a minha paz. Ele é a minha segurança. Ele é meu porto seguro. Sabe por quê? Porque Ele fala assim para mim assim, ó. Fica sossegadinha e tranquila. Que no final tudo vai dar certo.
E por que eu vou ficar preocupada? Ele diz assim para você, fique sossegado e tranquilo, que no final tudo vai dar certo. Deixa eu plantar o jardim para você não ser um mendigo. E ouça o meu convite para você desfrutar das boas coisas que eu tenho feito, para você não ficar doente. E abre logo a porta do teu coração, para que eu possa ter comunhão com você e limpar sua alma. Pronto. É o que ele quer. Agora, a gente vive fazendo o que ele não quer. A gente vive inclinado para aquilo que ele não quer, só o que ele quer. Está aqui dentro trabalhando em comunhão para modificar a minha alma. Me ensinar que eu vou ter tudo o que eu preciso. E me convidar para desfrutar das coisas boas. Diga para essa pessoa do lado 3 coisas boas que Jesus tem feito na sua vida. 3 coisas maravilhosas. Eu vou dizer as minhas. Eu tenho o Espírito Santo, eu estou viva e sou salva. Essas são coisas, tem outras, muitas coisas maravilhosas. Mas essas coisas para mim é maravilhoso. Ter salvação, estar viva. Para quê? A única razão de eu estar viva é servi-lo. E o Espírito Santo que habita em mim, que é um presente inefável, indizível. Boas coisas. Quem sabe você diz assim, eu tenho 3 coisas lindas que Deus tem feito. Hoje Ele me deu uma paulada, uma cajadada. É lindo isso, não é? Por que é lindo? Por que não é lindo? Se Ele te ama, Ele te corrige. Não é lindo? Hoje eu fui corrigido que eu levei assim uma cajadada assim, que eu girei. Glória a Deus, Ele te ama, Ele está te corrigindo. É ou não é? É lindo isso. Por quê? Porque o Senhor diz... Tenha alegria quando por ele é corrigido. Por quê? Não desmaieis. Mas vocês precisam estar contentes. Não desmaiar, Deus me corrigiu. Glória a Deus que Ele me corrigiu. Amém? Aí ele diz assim, eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam. Eu abri ao meu amado, versículo 6. Mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu. Tem gente desfalecida porque tem perdido a ação de Deus, tem perdido esses convites, tem perdido essa comunhão. Quando Ele falou, busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Por quê? Porque não ouviu a voz dele dizendo, deixa eu entrar dentro do seu coração. Você sabia que hoje a maioria dos cristãos quer o Jesus que trabalha do lado de fora? O Jesus que salva a família, o Jesus que conserta o filho, o Jesus que mora dentro, eles não querem. Jesus diz, primeiro eu quero morar dentro de você, depois eu trabalho do lado de fora. Ele está batendo lá, você fala, não senhor aqui dentro não quero o senhor aqui dentro não, pode ficar aí fora. Vai consertar meu marido, consertar meu filho, dar um trabalho novo, fazer. Não, eu não quero, eu quero entrar aí. Então não, demora para abrir porque quer que Jesus fica do lado de fora. É ou não é? Diga comigo 3 convites. O primeiro convite é, eu quero fazer 3 declarações. Eu quero fazer um jardim dentro de você, para que você não precise nada de ninguém. Segundo, eu te convido para enxergar as boas coisas na sua vida. As boas novas, olha só. A estação já mudou. Mudou ou não mudou? Pastora, a estação mudou, está tudo igual, mas quem disse que a estação muda do lado de fora? Ela muda do lado de dentro. Eu passei por 3 estações sem uma agulha ter mudado do lado de fora. Eu já cheguei na primavera sem as coisas ter mudado 1 milímetro do lado de fora. Por quê? Porque as estações mudam aqui dentro, não é do lado de fora. A estação mudou. E Ele nos convida para enxergarmos as boas coisas. E terceiro, eu quero morar dentro de você. Eu quero fazer a obra dentro de você. Amém? Eu quero convidar você a dobrar um pouquinho o seu joelho no chão. Nessa noite, eu e você temos 3 declarações do nosso amado. Qual delas você tem resistido? Ou as 3, ou uma delas, qual delas você tem rejeitado? Essas declarações, nelas consiste a nossa idealização pessoal. Nessas declarações e feitos do Senhor, consiste a nossa satisfação pessoal. Quando eu tenho o que preciso nele, quando eu enxergo as lindas coisas que Ele faz, e quando eu o recebo dentro do meu coração, como amado da minha alma e como querido da minha vida.
Fale com o Senhor agora. Senhor, se alguns de nós temos rejeitado os 3 convites e as 3 declarações do Senhor sobre as propostas que o Senhor tem a fazer conosco, perdoa, meu Pai. Perdoe aqueles que têm resistido a ser um jardim fechado só do Senhor. Que nunca falte água, que nunca falte semente, que nunca falte, Deus, para que não falte alimento. Aqueles que têm rejeitado, Senhor, esse plantio, esse arado, aqueles que têm rejeitado, Deus, esse transformar da terra. Nós somos felizes, porque nós te temos. Jesus, Tu és a nossa realidade, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa eternidade, Tu és tudo aquilo que nós mais enxergamos de nítido na nossa vida. Todas as outras coisas são passageiras e mutáveis, mas o Senhor é imutável. Em nome de Jesus, se você quiser aceitar Jesus nesta noite, eu quero convidar você para aceitá-lo. Quem sabe você está precisando aceitar esse Jesus de novo. Esse Jesus que te convida a fazer festa. Esse Jesus que te convida a desfrutar das obras dele. Esse Jesus que te convida a ter dentro de você especiarias e reservas. Esse Jesus que te convida a ter comunhão dentro da sua alma, a tal ponto que você não seja mais espancado em sua busca, que você não seja mais espancado. Você percebeu que os 3 convites do Senhor são para as 3 situações principais da sua vida. Quando Jesus te convida para fazer um jardim dentro de você, esse convite é para que você não precise mais nada de ninguém. Quando Jesus te convida para você desfrutar da primavera e das coisas que Ele tem feito, é para que você seja feliz, seja satisfeito. Quando Jesus te convida para entrar dentro do seu coração, é para te fazer tão forte o suficiente para você vencer os desafios da vida. Nessas 3 declarações e nesses 3 convites, estão contidos as 3 razões da sua vitória. Primeiro, não ser mendigo e não precisar que ninguém te ofereça nada e ter tudo dentro de você. Segundo, ser feliz, contente e alegre por todas as visões e desfrutes que o Senhor tem feito. E terceiro, ser forte porque Ele habita dentro de você. Quando Ele habita dentro de você e convida para entrar, para ter comunhão contigo, é para você ser forte diante das situações, das adversidades. Quando Ele diz que quer plantar um jardim dentro de você, dentro da sua alma, é para que você tenha tudo de uma maneira tão suficiente, de uma maneira tão abundante, que você não seja mais um mendigo, mas você tenha toda a reserva. Quando Ele te convida para desfrutar sobre todas as coisas que Ele tem feito, é para que você seja feliz e alegre a tal ponto que a alegria do Senhor é a sua força. Nessas 3 declarações e convites do Senhor, você percebe que o Senhor te oferece para que você seja forte com a presença dEle em você, para que você tenha reservas com o plantio dEle dentro de você e para que você seja feliz ao vislumbrar todas as obras deleitosas dEle na minha e na sua vida. Pai, se estamos fracos diante do problema, é porque demoramos para abrir a porta. Se somos mendigos e vivemos pedindo para os outros aquilo que já deveríamos ter, é porque nós não fomos uma fonte selada, mas um mercado livre. Se estamos tristes, abatidos e desanimados, é porque nós não temos desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha restaurar nesta noite e que nós sejamos atentos para abrir a porta para o Senhor, para que sejamos fortes diante da dificuldade. Que nós, Deus, não mais possamos fazer uso da mendigância, mas possamos atender ao apelo de sermos uma fonte, um jardim, um plantio, um lugar onde há todas as especiarias que a nossa alma precisa.
Que nós possamos, Deus, sermos realizados e felizes e gratos e completos, satisfeitos, ao aceitarmos o convite das estações que estão sendo mudadas, da natureza que canta, da terra que rejubila diante da tua presença. Eu quero que você peça perdão a Deus, porque a fraqueza só existiu, porque você não abriu a porta para Ele em tempo oportuno. Eu quero que você peça perdão a Deus, porque a mendigância e a necessidade emocional só existiu, porque você não permitiu ser um jardim fechado. Eu quero que você peça perdão a Deus, porque a tristeza tem dominado, porque você não tem aceitado o convite do Senhor a desfrutar de todas as maravilhas que Ele tem te oferecido. Peça perdão ao Senhor agora e diga: Deus, eu quero ser forte, eu quero ser suficiente e eu quero ser feliz. Eu quero ser forte porque eu quero te ter dentro de mim. Eu quero ser suficiente porque eu tenho o teu plantio, as tuas sementes dentro de mim. E eu quero ser feliz ao desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Amém?